Complexo materno. O que é isso e como influencia a nossa vida, independente da idade? Descubra nesse próximo vídeo. Muito bem-vindo ao canal Acesso ao Inconsciente. Eu me chamo Kleber Schwartz, eu sou terapeuta junguiano e analista corporal. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é comum a todos nós e que se chama complexo materno. Primeiro, a gente precisa entender dois conceitos básicos que existem na psicologia junguiana, que são o conceito de arquétipo e o conceito de complexo. Então, o que é o arquétipo? O arquétipo ele é uma estrutura psíquica. Tá? Ele é oriundo do inconsciente coletivo. E se você não assistiu o vídeo sobre inconsciente coletivo, eu te sugiro dar uma pausa aqui, procurar lá e depois continuar. Então o que acontece? A partir do inconsciente coletivo, ou seja, a partir do conjunto de experiências da raça humana, foi se desenvolvendo vários conceitos, várias ideias que foram se consolidando dentro deste local, que é o nosso inconsciente coletivo, e assumiram a forma de arquétipo. A palavra arquétipo quer dizer um tipo antigo, arque de antigo e tipo de tipo. E o que é isso então? É uma estrutura psíquica, um molde que guarda dentro de si um conjunto de significados. Por exemplo, a gente tem o arquétipo do herói. Todos nós sabemos o que é ser herói. Temos um conceito do que é herói. E ele é independente do tempo, da raça, da época, da cultura. Ou seja, existe um conceito universal de herói, assim como existe um conceito universal de pai, um conceito universal de mãe, de filho, que vai se ajustando de acordo com a realidade. Mas essa noção primordial, ela é o arquétipo. Bom, e o que é o complexo então? Bom, o complexo ele é um elemento da psique que vai ter uma base arquetípica. O que acontece? Ele ele possui uma grande carga afetiva, que é isso que traz essa energia e traz essa emoção para o complexo. Então, basicamente, o que a gente pode dizer é o seguinte: o complexo seria, de forma bem simplória, uma ideia carregada de afeto. Não estou falando de emoção, porque as emoções são consequência dos afetos que você tem. Então, você é afetado por uma ideia. Por exemplo, vamos lá, eu tenho uma noção de herói. Esse conceito de herói, ele, a partir da minha experiência, ele vai agregando e constituindo ideias. Então eu posso associar que o herói é bom, é ruim, é virtuoso, que eu gosto, que eu não gosto. A partir desses afetos que eu vou agregando, eu vou construindo este complexo. Quanto mais forte ele é, mais independente ele se torna e mais suscetível nós nos tornamos das suas influências, porque ele reside no inconsciente. E para ele subir, ele precisa de uma emoção, um afeto que o faça com que ele se eleve e tire o ego da consciência e assuma. Bom, se todo o complexo tem uma origem arquetípica e nós temos dentro de nós um arquétipo de mãe, de pai e tudo mais, o complexo materno vai ter sua origem no arquétipo da mãe. E esse arquétipo, nós vamos fazer um conjunto de associações particulares de cada um de nós e vamos construir uma ideia de mãe que nos afeta na nossa relação com o mundo e na nossa relação com o nosso inconsciente, com os nossos dilemas. O complexo materno é tão importante porque ele vai fazer com que tanto para o homem como a mulher, nós temos a primeira referência do feminino para a gente. Seja pela presença, seja pela ausência. No caso da mulher, por exemplo, ele vai constituir a primeira identidade, o primeiro referencial do feminino que a mulher vai fazer. E no caso do homem, ele vai construir a imagem do seu feminino, ou seja, da sua ânima, daquela parte interna contra a parte sexual psíquica que nós carregamos, homens, que vai servir de conselheira para a gente ao longo da nossa vida, uma ponte com o nosso inconsciente. Ou seja, a construção do feminino tem a sua primeira referência da imagem arquetípica da mãe que nós vamos construindo ao longo da história. Por exemplo, nós temos a situação em que existem filhos e filhas que
que ficam tão vinculados ao complexo materno que não conseguem crescer e que ficam sempre se comportando como se fossem filhos. E com isso nós vamos ter às vezes homens e mulheres que vão buscar mães nos seus relacionamentos, tá? Seja homem ou seja mulher, a outra figura vai servir como uma figura materna, seja como um ponto em que ela vai se tornar uma mãe dominadora e vai solapar, vai reprimir a individualidade e a capacidade das crianças de tomarem decisão, o que vai gerar consequências e vai impedir com que as crianças evoluam de forma saudável. Lembrando de novo que na questão, por exemplo, do feminino e masculino, o papel da mãe é criar aquela redoma de proteção, mas ela tem que chegar um momento e permitir que aquela redoma seja quebrada, que o pai assuma e mostre a criança para o mundo. E a mãe já está satisfeita do seu papel de exercer o papel de mãe, e ela vai se recolher. E a partir dali é somente a função materna, ou seja, é aquela referência materna para a criança. Uma outra consequência, por exemplo, de um complexo materno negativo, no caso do homem, é ele desenvolver o tal do dom juanismo. Por quê? Porque ele pega a imagem da mãe e coloca ela tão alta, tão acima de qualquer outra mulher, que ele não se aproxima delas para buscar uma complementariedade e uma questão de harmonia, de troca, mas sim por uma função às vezes meramente estética ou sexual. Então o que acontece? A pessoa se envolve, tem aquele relacionamento efêmero, depois que passa o tesão, a pessoa se fecha. Por quê? Porque a figura feminina, a figura da mãe, que foi a primeira que ele recebeu, é tão inatingível que nenhuma mulher é capaz de se dobrar a isso, de ceder a isso. E a pessoa vive presa num processo onde ele vive trocando de mulheres diversos momentos e não consegue se fixar. A questão maior é que ele não consegue criar laços e não consegue se fixar num par. Exatamente por quê? Porque ele já está preso no complexo materno e na figura da mãe. E ninguém vai ser capaz de trocar essa ideia. A questão do complexo, como eu já disse, é tão forte que ele pode se impor de uma maneira tão contundente que as pessoas, os filhos, eles simplesmente adotam posturas infantis para o resto da vida. Tá? Quando acontece isso, por exemplo, a gente tem aquela questão da relação de jogos de poder, no caso da mulher. A mulher que foi tomada por um complexo materno negativo, ela pode ficar tão aficionada com a ideia do poder que isso traz, que ela estabelece suas relações com as pessoas em forma de jogos de poder. O que isso quer dizer? Que ela desconhece a sua própria personalidade, foi tomada por uma noção de algo que tinha uma ilusão de poder, e ela aplica aquilo ali nos relacionamentos e não deixa que a coisa flua. Ou seja, aquilo ali é realmente uma relação de troca e nada mais que isso. Uma outra situação, por exemplo, é o caso da mãe que se impõe de maneira tão forte para a filha que a filha não consegue enxergar outra figura que não a sua mãe. O que acontece com isso? Gera uma baixa estima tão forte na filha que ela não se considera capaz de exercer este papel. A mãe fica elevada naquela situação de sumidade máxima dentro da história e a filha ela se recolhe a uma insignificância. E o que é o problema disso daí? É que muitas mulheres vão se submeter a relacionamentos simplesmente para agradar. Elas vão ficar naquela situação de, já que eu não posso ser tão grande como minha mãe foi, eu vou me submeter e vou tentar agradar de qualquer forma ao meu par, a pessoa que está do meu lado, até contra as suas próprias convicções, simplesmente porque ela acredita não ser capaz de desempenhar um papel, uma função feminina tão relevante que possa agregar naquela relação. E isso daí é uma realidade muito forte que acontece em nossa sociedade. A questão de que você se coloca de forma inferior simplesmente para não perder o relacionamento, enquanto a coisa tinha que ser um jogo de equilíbrio e de harmonia, uma troca mais honesta de princípios, de verdades, de compromissos, de projetos de vida e tudo mais. A gente tem também o caso daquelas mulheres que sofreram uma influência do complexo materno tão forte que desenvolveram uma repulsa pelo feminino ou uma repulsa pela mãe, por ser mãe. O que acontece? Essa questão de repelir o feminino, de repelir o materno, se torna tão contundente
tão forte que ela fica tanto na busca de rejeitar essa figura materna que ela se perde e não consegue firmar sua própria identidade. E às vezes isso vai trazer problemas inclusive no corpo. A mulher vai ter problema de menstruação, vai ter problema de ovário policístico, né? Vai ter dificuldade para engravidar. Por vezes isso daí está mascarando de verdade um complexo materno negativo que se instaurou e que ela não quer engravidar de jeito nenhum. Simplesmente pelo fato de aquele referencial é tão ruim para ela, tão complicado, que ela não consegue sair daquela ideia, daquele conjunto de emoções que foram vinculadas naquele afeto, naquele arquétipo, e ela fica presa na questão da rejeição do feminino. O complexo materno positivo, ele tinha que ter a função de fazer o quê? Ele tinha que fazer com que a criança tivesse um sentido de existência no mundo. A criança tinha que se sentir parte de um todo, ter uma noção de pertencimento ao coletivo. Ao mesmo tempo, ela tem que ter essa noção que não só eu pertenço ao todo, mas eu sou parte interessante deste mundo que eu vivo. Ou seja, eu consigo ter minha individualidade imersa dentro daquela noção do todo, ou seja, a minha singularidade na pluralidade. E ao estabelecer essa noção e ter essa convicção, a criança se torna capaz de estabelecer relacionamentos saudáveis com os outros, e não relacionamentos que se baseiam em jogos de poder, ou de carências, ou de medos, ou de temores. A literatura, as artes, elas retratam de várias maneiras o complexo materno. E principalmente o complexo materno negativo, que ele é uma coisa que afeta a todos nós de uma forma ou de outra. Eu tenho certeza que você que viu esse vídeo aqui, você fez diversas associações com coisas que acontecem dentro de você com a noção que você faz de mãe. Então o que acontece? Dentro desse conjunto de obras, às vezes os filmes são muito interessantes porque eles vão tratar aspectos muito particulares disso daí. E então eu recomendo para quem não assistiu, ver o filme Cisne Negro. Ele mostra um complexo materno instaurado e como a filha, não conseguindo se livrar desse complexo, fica submetida a um mundo de sofrimento e de privação. Eu vou gravar um vídeo específico falando dessa história do complexo materno, então quem não assistiu o filme, eu sugiro que assista e depois veja esse vídeo, tá bom? Enfim, qual foi a minha ideia aqui? Foi trazer alguns aspectos do complexo materno, principalmente o complexo materno negativo. Todos nós, todos, sem exceção, somos influenciados por esse complexo. Ele faz parte da nossa realidade porque todos nós temos o arquétipo da mãe e temos as referências que aquele arquétipo nos impacta na dinâmica de vida. Então, eu acho importante que a gente tenha sempre em mente que o complexo ele vai existir. Qual é a nossa necessidade? É conhecer cada vez mais o complexo, ver como ele nos afeta e despotencializá-lo, ou seja, não ficarmos tão submetidos a esse complexo. Como é que se faz isso? É na terapia, no investimento do autoconhecimento, é na questão de você buscar conhecer melhor a sua origem, a sua história e tentar não mascarar aquilo, mas encarar com tranquilidade, com parcimônia, esses aspectos que estão armazenados na sua sombra. E você só consegue fazer isso de maneira melhor na companhia de um terapeuta. A jornada, quando ela é sozinha, ela é muito mais difícil. Afinal, por vezes falta alguém para nos apontar o norte. Então é muito importante todos nós trabalharmos essa questão do complexo e tornarmos isso uma referência na nossa vida, mas não algo que se imponha e algo que dite as nossas ações e os nossos relacionamentos. Bom, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, se você curtiu, manifeste. Se você está no YouTube aí, inscreva-se no canal. Se você está no Facebook ou no Instagram, dê o seu like, dê o seu joia e dê sugestões, dúvidas, questionamentos. Nós estamos à disposição aqui, sempre buscando trazer aquilo que pode acrescentar e promover uma maior possibilidade de integração entre o nosso consciente e o nosso inconsciente através de um acesso ao inconsciente de uma forma muito mais saudável. Até mais!